Salve Maria Santíssima e Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no século XXI, na era dos santos jovens. E hoje eu quero falar a vocês de Matteo Farina, um jovem conhecido como aquele que se filtrava entre os jovens para falar de Deus. Assista o vídeo até o final. Ele tem muita semelhança com a história do Beato Carlo Acutis, ou seja, é quase beato, ainda venerável. Será também um outro santo contemporâneo da nossa era que deixou seu exemplo para os jovens de fé, de amor, perseverança, conforto para a sua família durante a sua doença. Conheça essa história, você vai se sensibilizar e eu tenho certeza também vai fortalecer a sua fé. Matteo Farina nasce dia 19 de setembro de 1990, um ano antes do nascimento do Beato Carlo Acutis. Nasceu na cidade de Avellino, logo se transferiu para Brindisi. Para vocês entenderem, a cidade de Brindisi, onde fica a Itália, uma botinha. E aí fica exatamente no saltinho da botinha italiana, ali no sul, né, onde ali tem um mar maravilhoso, próximo também da cidade de Bari, logo depois tem Foggia, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, tudo ali nas proximidades. Grande devoção a sua família tinha por São Francisco e Padre Pio, e foi batizado. Depois ele começou a frequentar essa paróquia também, que tinha a cura dos frades capuchinhos, que só fez crescer essa devoção, tanto por São Francisco e Padre Pio. Um menino sereno, tranquilo, muito curioso para aprender as disciplinas. Seu pai o influenciou muito, ele quis aprender vários instrumentos musicais e até chegou a sonar numa banda, né, futuramente. Aos seus 9 anos ele estava fazendo catequismo e ali ele teve um sonho que mudou totalmente a sua vida. Era a noite de 2 a 3 de janeiro de 2000. Lembrando que Matteo Farina demonstrava um grande interesse pelo catequismo, diferente dos seus outros coleguinhas. E ele sonhou com Padre Pio. E no sonho, Padre Pio dizia exatamente para ele assim: se você conseguiu entender que quem é sem pecado é feliz, deve fazer com que os outros entendam de modo que possamos ir todos juntos felizes para o céu. A criança, Matteo, ele ficou tão sensibilizado, ele levou tão a sério este sonho, que logo no dia seguinte, nem precisou muito para refletir, ele começou a influenciar a sua família, os seus amiguinhos da escola, todas as pessoas que estavam em torno, recitando o rosário diariamente. Ele era muito devoto também a Nossa Senhora. E é muito bonito quando se recita o terço em família, com os pais. Tinha uma irmã que era super apegada a ele, chamada Érica. Dali Mateus começou a ser conhecido como o jovem que se filtrava entre os jovens para falar de Deus. Mateus usava com muita sutileza, muito delicado. Ele, sem ser aquela pessoa chata, né, que fica falando, mas ele tinha o modo certo. Às vezes, quando tinha algum litígio, alguma briga na escola, ele vinha com sutileza e aproveitava para evangelizar seu coleguinha naquele momento. Mateus escreveu muitas frases e poesias já quando criança, e já no mesmo ano que ele sonhou com Padre Pio, período da Quaresma, ele leu todinho o Evangelho segundo Mateus. Olha que menino, que força, que um sonho pode mudar a vida da pessoa. Já que a sua família era muito católica, ele não ia à missa todos os dias, mas ele, aos domingos, sempre junto com a família. Uma das frases que tem no seu diário
eu acho muito bonita, que diz assim: espero de conseguir a realizar a minha missão de infiltrado no meio dos jovens, falando de Deus. Observo quem está ao meu redor, para entrar no silêncio deles como um vírus e contagiá-los de uma doença sem cura, o amor. Com a primeira comunhão, só cresce mais ainda o amor pela Eucaristia. Mateus começa a realizar as primeiras sexta-feiras do mês dedicada ao Sagrado Coração de Jesus e sonha ser químico, um dia ser químico para defender o ambiente. Aos 13 anos, Mateus descobre que está com um tumor no cérebro. Segundo a sua mãe nos conta, tudo começou com um problema na vista e dor de cabeça. Daí logo foi diagnosticado. Daquele período, Mateus começa a escrever o seu diário, as suas poesias, sempre falando de amor, de força. E o mais importante, ele se preocupava muito com as pessoas, de interagir com todos, da própria família, de confortar a família, dizendo que estava sempre bem. Essa era a única preocupação que ele tinha, porque a doença ele já tinha aceitado. Muitas vezes nós não aceitamos a nossa doença e isso não é bom para nós mesmos. A cura, o milagre está em primeiro lugar em aceitar. Depois vem a cura, porque a primeira é espiritual, depois é a cura física, mas você precisa aceitar, porque Deus tem sempre um propósito e sabe-se lá por que você tem que passar por isso, né? A gente sente muito como quando tem uma criancinha que está doente, uma adolescente que vai embora logo, mas Deus tem sempre aquele projeto que lá na frente nós vamos entender por quê. Foram 5 anos de indas e vindas para a Alemanha, para o seu tratamento, e Mateus se apega muito ao Imaculado Coração de Maria. Ele entende muito bem as palavras de Nossa Senhora de Fátima e ele começa também aos primeiros sábados de cada mês, dedicado a Nossa Senhora. Tanto que ele registra um rosário inteiro. Naquela época tinha aqueles registradores, né? Agora é celular, mas falamos dos anos 90, e ele registra todo o rosário, porque se acontecesse alguma coisa com ele não pudesse falar, perdesse a coordenação motora ou algo assim, pelo menos ele não passava nem um dia sem ouvir o rosário com a sua voz. E nos dias de hoje, após a sua morte, está sendo divulgado em toda a cidade, lá de Brídice, a mãe dele está repassando esse rosário com a voz de Mateus Farina. Nessas indas e vindas do hospital, fico até emocionada, Mateus cria um fundo para ajudar as crianças de Moçambique, na África. E todas as suas economias ele deposita neste fundo e consegue convencer a sua família para não trocar presentes de Natal e depositar neste fundo africano para ajudar essas criancinhas pobres. Mateus precisa novamente ir até a Alemanha. É a sua 3ª vez. Na volta, já um dia depois que ele voltou, que tinha feito os exames para ter o acompanhamento do tratamento, ele tem uma crise convulsiva muito forte. Imediatamente ele volta para a Alemanha. Mateus teve que passar por uma cirurgia de craniotomia devido ao tumor cerebral do 3º grau. Depois volta para a Alemanha e quando chega a Brindisi, após 40 dias da cirurgia, ele volta às suas atividades normalmente. Ele conhece uma moça. Mateus começou a namorar essa moça seguindo as leis castas da igreja. O nome dela é Serena e eles ficam juntos até o último dia da sua vida, quando ele completou 19 anos. Mateus tem uma grande recaída, começa a perder a visão, um pouco os sentidos, e para caminhar precisa de uma cadeira de rodas.
Já muito debilitado, após passar por mais 3 cirurgias, Mateu volta para casa e, rodeado de familiares e amigos, todos em oração por ele, ele diz à sua mãe que oferece o seu sofrimento para a salvação das almas. E no dia 24 de abril de 2009, ele vai ao encontro do Senhor. Na verdade, é a Jesus que você busca quando sonha com a felicidade. É Ele quem o espera quando nada o satisfaz com o que você encontra. Ele é a beleza que tanto te atrai. É Ele quem te provoca com aquela sede de radicalidade que não te permite adaptar-se ao compromisso. É Ele quem exorta você a baixar as máscaras que tornam a vida falsa. É Ele que lê em seu coração as decisões. Mateu Farina.